A vida. Compreender é tirar melhor proveito dela. Como sugiro, que prefere curtir somente, que assim seja. De sobreviver, que assim o faça. Afinal, é a busca, ou a sua falta, que tantos sábios tentaram nos ensinar, mas é preciso que nossos ouvidos e olhos estejam predispostos a ouvir e a ver como o primeiro passo. E o seguinte é transmitir a prática, ou seja, ela nos ajuda a condicionar e a armazenar. Não se trata da fé, da religiosidade doutrinária ou de misticismo, mas da nossa origem de tudo. Alguns, ou a maioria, só abrem os sentidos através do prisma da dor. Nos recordamos algumas citações dos grandes sábios, como Jesus através de Mateus: aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependidos. Ou através da Helena Blavatsky, é a vida una, eterna, invisível, mas onipresente. Sem princípio nem fim, mas periódica em suas manifestações regulares, em cujos intervalos reina o profundo mistério do não ser. Inconsciente, mas consciente absoluta. Incompreensível, mas única realidade existente por si mesmo. Ou através de Richard Dawkins, prefiro pensar no corpo como uma colônia de genes e pensar na célula como uma unidade de trabalho conveniente para as indústrias químicas dos genes. Mas, embora sejam colônia de genes, os corpos, em seu comportamento, adquiriram inegavelmente uma individualidade própria. A mediunidade e a psicografia nos revelam que, em alguns casos de desencarne, há o arrependimento daqueles que já aceitam a continuidade da consciência. Mas pode até se questionar: arrependimento pelo que ele fez? Pode ser. O fato de não ter perdoado o filho ou os pais, por exemplo, ou de ter feito algum mal ao outro. Contudo, pode ser o que deixou de fazer, de ter saído da vida na mesma condição de antes de renascer, sem progredir ao que veio vivenciar nesta vida. Diferentemente daquelas almas de que ainda não reconhecem a continuidade da existência. Elas vagueiam pelo ambiente que lhe parece inconfortáveis, interagindo ainda no mundo mais denso, vivendo num mundo que não mais está presente. De forma mais densa, até que aceite e permite ser socorrido para conhecer a existência no mundo mais sutil, o continuismo da existência. São estas almas que perturbam os vivos, brincam, obsediam, como revelam entre os espíritas. Sugiro enfrentar com certa frequência os intempéries e as dores na vida, com perda de empregos constantemente, brigas, perda de pessoas próximas,
vivia doente. Se refugiava em prazeres momentâneos, como fuga, para amenizar a sua dor. De tanto sofrer, Sugiro resolveu ir em busca e praticar melhores pensamentos e ações. Mas não está sendo fácil para ele, por algumas razões, diz o mentor. Ao praticar, passa por sacrifícios, o que consiste em aprender coisas novas, o que despende de muita energia, muito esforço, o que cansa. Esforços que condicionam novos reflexos e instintos, os quais não estão habituados. Entretanto, aprendeu com a busca de que, no momento de dificuldade, pode acessar o registro arcástico, a consciência divina, ou seja, orar. Então pede ajuda, e a ajuda vem e o conforta. Esclarece citando a evolução das coisas. Por exemplo, o cérebro, os cientistas citam que o amígdala cerebral é onde reside a memória do medo. Ao mesmo tempo, é uma das áreas do sistema límbico onde reside as emoções e os sentimentos. Faz parte das mais antigas do nosso cérebro, que se assemelham aos animais mamíferos. Lembro-te de que, entre os animais, o medo era necessário, por questões de precisar estar alerta para defesa e sobrevivência. Para superar o medo, a elite do exército americano, os Marines, alguns candidatos foram testados e selecionados para ver como eles reagiriam e superariam as situações de estresse e de medo e a instalação do pânico. Constataram com a seleção e o estudo de que foi o córtex frontal responsável por analisar instantaneamente a situação e fazer as melhores escolhas. Reagir ao ambiente desconhecido ou hostil e superá-las. Ao mesmo tempo, a ciência nos revela que o córtex é a área mais recente formada do cérebro humano e responsável pela racionalidade, ou seja, pela razão. Seguindo nesta direção racional, para perceber, é necessário estar presente, atento, desperto, torná-lo consciente de seus atos e de seus efeitos. Superar, por exemplo, sem receio, mas com auxílio de boa orientação de quem está preparada, embora ciente de que haverá sequências e consequências, boas ou más. Preferencialmente, o condicionamento de boas experiências no melhor proveito no presente, trilhando o caminho do futuro com ciclos mais longos de dor, memórias que fortalece, que supera, que irradia, que dirige o rumo da emanação da vibração. No sentido oposto, fugir do presente no uso artificial cria hábitos nocivos ao ambiente químico, corpóreo e mental. A alternativa à fuga mais sensata está no meio natural, através de algumas atividades esportivas ou físicas, através de trabalhos manuais que distraiam, como pintura, jardinagem, carpintaria, até mecânica.
ou ainda de caminhar, conhecer lugares novos. São distrações saudáveis que reequilibram a mente, resultando a produção de neurotransmissores como adrenalina ou de endorfina. Importante provar interagindo com o outro, com o coletivo. É isso que trará a consistência da evolução. Compreender é perceber o porquê da prova coletiva, a prova social, como ao seguir a maioria. O consenso. No estágio atual, ainda adormecida, o nonsense é manter-se adormecido sob versão de histórias ou histórias que se misturam, uma realidade oculta ou distorcida, algumas vezes feitas por necessidade, outras por interesse, e muitas por falta de capacidade de compreender dos membros daquela civilização ainda primitiva. Se fez por uso de linguagem simples, simbólica e de afazeres do cotidiano.